Reunião da Concertação Social está o jornalista Diogo Carreira, que esteve esta manhã, desde cedo, a acompanhar esta reunião. Diogo, bom dia. O que é que já se sabe desta reunião? Os parceiros já disseram alguma coisa? À entrada, os parceiros sociais vieram dizer o que tinham em mente para esta reunião e a ideia é uma, nomeadamente os patrões querem realmente uma baixa da taxa social única para as empresas, mas não através do aumento da taxa social única para os trabalhadores, essa é a mensagem principal, mas também outro aspecto importante é a questão do clima que existe entre parceiros sociais e o governo e essa a ideia é retomar o diálogo. Mesmo os sindicatos, da UGT, vêm aqui com a mente aberta para voltar a negociar com o governo, mas também com uma posição que mais cortes nos salários não é o caminho, falta então o crescimento. Mas vamos primeiro começar pelo primeiro patrão que chegou aqui, António Saraiva, da CIP, veio dizer aos jornalistas que vem negociar com o governo, que apesar de não haver propostas concretas em cima da mesa por parte do governo, o António Saraiva tem uma ideia para esta negociação, que será combater, ou seja, o dinheiro que vai faltar com a taxa social única a descer para empresas específicas, por exemplo, como as exportadoras, iria ser compensado com o aumento do imposto sobre o tabaco. Este imposto de 30% sobre o imposto do tabaco parece-nos aquela que compensa a descida na TSU naquelas empresas que necessitam dessa mesma descida, desde logo aquelas produtoras de bens e serviços transacionáveis, as mais expostas à concorrência internacional, incluindo-se nestas o turismo e alguma restauração. Não universalizando a medida, porque universalizar a medida implica uma compensação impossível de obter receita. A CIP aceita aquilo que vise uma melhoria da competitividade das empresas, aquilo que promova crescimento económico, aquilo que promova um maior emprego. Aqui António Saraiva também a deixar claro que não houve uma quebra de confiança, houve sim um abalo nas conversações, mas como não houve quebra, não há aqui uma vontade de retomar a confiança, porque essa nunca foi quebrada, de garante António Saraiva. Pelo lado da CCP, João Vieira Lopes também veio com a mente aberta para negociar. Não existe um ambiente de decisão entre os parceiros sociais e o governo, mas João Vieira Lopes a preferir que os cortes sejam feitos mais em sede de IRS e não nos salários, mas também aqui a defender um imposto, uma sobretaxa para as grandes empresas, principalmente em energias, que pudesse taxar o lado dos lucros dessas empresas, mas também, principalmente, uma remodelação do lado do IRS. A CCP considera que é positivo o Governo ter recuado na TSU, isto foi um processo errado desde o princípio e com consequências catastróficas em termos da economia se tivesse sido levado avante, é positivo. Alternativas, em nossa opinião, devem ser mais transversais, nós somos mais favoráveis a alternativas na casa do IRS do que propriamente na retirada de rendimentos ao trabalho, mas é progressivo e é mais equilibrado. No entanto, não simpatizamos em geral com qualquer agravamento da carga fiscal. Os dois sindicatos também vieram a esta reunião, mesmo a CGTP, que não assinou o acordo tripartido, também está presente na reunião de hoje, mas a UGT foi o primeiro, João Proença da UGT foi o primeiro a chegar em termos de sindicatos e veio dizer que recuar não é negativo, aliás, nas palavras de João Proença, é um sinal de inteligência para quando se erra dever-se recuar, então o João Proença aqui a deixar essa nota clara que ainda bem que o Governo recua nesta questão, mas a verdade também é criticar os aumentos dos impostos em relação aos rendimentos. Aceitamos que se mantenham dois cortes do 13º e 14º mês para os pensionistas e mais um corte para os trabalhadores da administração pública. E essa questão está também de cima da mesa. Portanto, é fundamental ter presente que não há milagres, que a redução da taxa social única, quanto a nós, tem que ter uma dimensão muito limitada e ligada à criação de emprego, e claramente ter presente que de facto qualquer aumento da taxa social única dos trabalhadores é totalmente inaceitável. A crítica vai também para os cortes de pensões. Aqui João Proença a dizer que é inadmissível, que até é um absurdo haver mais cortes nessas pensões, mas é um dos assuntos que ainda não se sabe se com as novas medidas anunciadas pelo Governo, ou pelo menos o que vem na imprensa, é certo
que haverá um corte no subsídio no privado e no público. Ainda não se sabe o que acontecerão às pensões. Também a CGTP, como tinha dito há pouco, também está presente na reunião, foi o último parceiro social a chegar aqui a esta certa concertação social e a deixar uma mensagem clara. A CGTP já fez propostas de poupanças de 6 mil milhões de euros. O Governo terá que aceitar essas propostas, ou pelo menos ter em conta essas propostas feitas pela CGTP, mas em relação ao corte nos salários, nem um cêntimo. Qualquer proposta ou qualquer medida que reduza os salários ou as pensões dos trabalhadores e dos pensionistas, nem que seja um cêntimo. E para demonstrar ao Governo e à sociedade em geral que há alternativas, nós apresentamos 4 alternativas. A primeira é que seja implementada uma taxa sobre os rendimentos, as transações bolsistas na ordem de 0,25%. Isto quer dizer o quê? Não é nada de novo. Isto já se passa em França, 0,20%, com o facto de nós sermos o país mais desigual da União Europeia, justifica esta proposta. A segunda é aquela que se relaciona com uma taxa sobre as empresas que movimentam valores superiores a 12,5 milhões de euros. O Governo veio em peso aqui a esta reunião de concertação social. Um facto é que o Primeiro-Ministro está presente nesta reunião com os parceiros sociais, o que não é de todo habitual, mas também não vimos entrar Vítor Gaspar, mas depois percebeu-se que Vítor Gaspar deverá ter entrado por outra porta. O Ministro das Finanças também está presente. Também entrou o Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, e também da Segurança Social, Pedro Mota Soares. Aqui vários ministros de peso relevante dentro do Governo a vir a esta reunião, e o que está em cima da mesa é muito simples. Uma vez que a taxa social única, as mudanças na taxa social única que tinham sido anunciadas causaram tantos distúrbios, tanto a nível social como político, Pedro Passos Coelho foi obrigado de alguma forma a recuar e agora há várias opções em cima da mesa. Não é oficial qual a opção que poderá ser seguida pelo Governo, tampouco se conhecem quais os temas essenciais que estão a ser discutidos nesta reunião. Até cá fora os parceiros sociais disseram aqui aos jornalistas que não tinham recebido propostas concretas durante o fim de semana, mas, por exemplo, o Semanário Expresso avançou que uma das opções do Governo, em linha com o que pensa o Banco de Portugal, poderia ser cortar um subsídio no público e outro subsídio ou parte dele no privado e assim garantir uma maior divisão de esforços. Mas a verdade é que ainda não se sabe, como dissemos há pouco, a questão dos pensionistas, se mantém o corte de 2 salários ou pelo menos de 2 subsídios. Obrigada, Diogo. Vamos certamente continuar a acompanhar esta reunião da concertação social.